Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma quarta compartilhada. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. É um momento, como vocês já sabem, onde a gente vai trocar experiência e informação sobre educação. É sempre muito bom esse momento e sempre muito rico. Hoje comigo estará a professora Ellen. Professora Ellen Kellen, bem-vinda a esse momento. Obrigada, é com grande prazer que estamos juntas aqui nessa conversa, nessa quarta compartilhada. É verdade, é muito bom fazer essa troca, né, Ellen? E para melhorar essa conversa, melhorar essa discussão, vamos trazer uma pessoa que vai enriquecer esse momento. É o professor Breno Ferreira. O professor Breno tem um currículo extenso. Vou falar aqui um pouquinho desse currículo, mas eu gostaria que ele também se apresentasse. Professor Breno, tudo bem com você? Olá, pessoal. Que prazer estar com vocês hoje. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco do que a gente mais gosta, né? Que é educação, transformações e cultura maker, um pouco do nosso papo aqui hoje. Exatamente, essa transformação digital que também aproxima. Olha a gente aqui, né, Breno? Você está onde? Em Minas, Breno? Eu estou em Belo Horizonte. Belo Horizonte, a gente aqui em Maceió e falando tão pertinho, né? Parece que a gente está juntinho, que coisa boa. Eu queria um pouquinho, Breno, ouvir falar por você um pouco do seu currículo, um pouco da sua experiência, pode ser? Claro, perfeito. Bom, pessoal, eu sou o Breno, sou professor de formação, me graduei em pedagogia aqui pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Iniciei a minha trajetória na educação infantil nos anos iniciais. Foi onde eu iniciei a minha carreira como docente. Caminhando um pouquinho, eu me especializei em gestão de projetos pela USP. Também fiz um mestrado em educação e docência aqui pela UFMG. E sempre pensando nessa interseção entre educação e tecnologia. Então, embora eu venha da educação básica e essencialmente dos anos iniciais da educação infantil, eu tive a oportunidade de, ao longo da minha trajetória profissional, formar professores, colegas. Trabalhei também um certo tempo com educação corporativa. Então, eu, por um tempo, fiquei em Moçambique, em Malawi, em Omã, trabalhando com processos de educação, mas em organizações não escolares. Então, a minha trajetória ela sempre misturou um pouco disso, né? De tecnologias, de processos pedagógicos e, essencialmente, de processos de inovação e transformação digital. Hoje eu atuo na formação de professores no ensino superior, na formação continuada de gestores e também com o desenvolvimento de tecnologias educacionais. Mas eu gosto mesmo de contar que eu sou mineiro de Belo Horizonte, tá, pessoal? Acho que o currículo anuncia muitas coisas, mas o mais importante é de onde a gente está, né? Eu estou aqui hoje em Belo Horizonte, pensando em estratégias para todo o território nacional de como a gente pode potencializar ainda mais o uso de tecnologias na educação. Eu brinco, o currículo estou com o teu currículo em mãos, né? Eu digo, mas eu queria saber um pouquinho do Breno pelo Breno, né? Realmente é um currículo enorme, né? Tem toda a certificação do Google também, né? Que você também tem, trabalhar fora do país, mas sempre com educação, né? E a gente está falando aqui como educador, né? Então acho que é isso que de fato nos une, somos educadores, né? Muito, muito bacana isso. E a gente sabe que esse transformar a educação, principalmente agora nesses últimos anos, isso vem trazendo muitas novidades. E uma novidade que a gente não pode deixar de comentar é essa forma de trazer essa informação, né? A gente vai entrar na casa das pessoas com a nossa quarta compartilhada. E aí eu aproveito para pedir para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Quem já está inscrito, aciona ali o sininho para poder ter todas as informações, para não perder nenhuma informação. Curte, é importante que você curta o que a gente publica, o que a gente informa para vocês. É uma maneira também da gente saber que está atingindo o público, né? Então, todas essas maneiras, né, essas trocas de informação, mesmo que seja através de uma curtida, de um like, isso é importante para a gente. E aí, já pegando um gancho dessa transformação digital, eu vou começar aí com as minhas primeiras provocações, tá, Breno? Fica à vontade para a gente trocar essa conversa, tá? Ellen também, a gente aqui
de fato é uma conversa. Se a gente fala na transformação digital, a gente percebe que as mudanças, principalmente nas últimas 3 décadas, na área da educação, elas foram criando camadas, né, sedimentando essas camadas, e a transformação digital, ela vai muito além de dar acesso à internet, né? Há alguns anos, a minha escola tem acesso à internet, ou a minha escola tem um computador onde os alunos vão ali, tem aquela aula no laboratório de informática. Isso foi há muito tempo, mas não era um tempo muito atrás, isso era o máximo. E não é isso, né? O transformar essa parte digital, a gente sabe que não é isso, a gente sabe que isso não é mais suficiente, né? A gente precisa saber e ter a ideia de que impacto essa transformação digital vai causar na melhoria da educação. A gente precisa entender o que é que a gente tem que fazer para trazer uma melhoria na educação, né? O que é que a gente pode, de fato, melhorar essa educação, seja uma melhoria no recurso para a sala de aula, seja uma melhoria na formação dos nossos professores. E eu sempre digo, Breno, você não é aqui da cidade, do estado, no Santa Úrsula a gente já tinha um trabalho, né? Essa formação com o professor já era algo que a gente fazia, a gente já tinha esse cuidado, esse olhar atento. Óbvio que isso foi intensificado, né? Tanto na questão de investimento, quanto realmente na questão de formação mesmo. A gente, nesses últimos 2 anos, a gente está estudando muito mais. Mas por quê? Porque a gente entende que essa transformação digital é, de fato, muito mais do que trazer essa conectividade para o nosso aluno, né? Ou ter uma boa internet na escola. Então, a gente precisa realmente entender que impacto a gente traz para essa formação do nosso aluno, e que passa pelo professor, que passa também pelo desenvolvimento do nosso aluno. Não é isso, Ellen? Sim, com toda certeza, Ana. E quando a gente se propõe a refletir sobre essa transformação digital da minha cultura maker, a gente está afirmando que essas transformações, ela pode ser feita em sala de aula de diversas maneiras, seja usando robótica, que ajuda o estudante a visualizar conceitos abstratos de difícil compreensão, seja desenvolvendo code, trabalhando com programação para o desenvolvimento do raciocínio lógico e prototipação de algumas soluções, ou ainda em práticas, aquelas de mão na massa mesmo, nos laboratórios, nos diferentes espaços da escola, né? Submetendo desafios acadêmicos, como os olímpicos, que é o caso da mostra de foguetes também, né? Mas também estamos falando da personalização, né, do ensino por meio das plataformas digitais e adaptativas, possibilitando aos estudantes aprenderem de acordo com seus próprios ritmos, tempos e o espaço também, né? É verdade, essa personalização é algo que chegou para a gente de uma maneira tão rica, né? Como a gente consegue hoje, eu não sei você, Breno, o que é que você, antes da nossa primeira provocação, mas o que é que você olha dessa personalização, né? A gente consegue hoje realmente, de fato, personalizar, a gente consegue analisar dados e enxergar o nosso aluno, enxergar através de um estudo como alcançar aquele aluno específico daquela turma X. Não é assim, Breno? Isso mesmo, Ana. Antes de comentar sobre essa questão da personalização, eu queria capturar na sua fala algo que é muito significativo para a minha experiência também. Eu sempre começo contando que nas décadas de 90 e até nos anos 2000, não era incomum nos depararmos com alguns muros de escola que se pintava uma oferta de inovação. E a gente pintava assim nos muros da escola. Aqui nós temos um laboratório de informática, nós temos judô, balé e, em alguns casos, piscina. E esse processo de anunciar o que a escola tem para oferecer para as famílias é algo muito legítimo, né? Faz parte da nossa prática. E, inclusive, nós conformamos junto com a comunidade um projeto político-pedagógico, que é projeto porque está em constante negociação, né?
do que iremos privilegiar, mas fato é que na nossa experiência de integração de tecnologias na escola, pessoal, eu acho que esse primeiro momento foi um momento de uma crença muito limitante de que somente a exposição a uma tecnologia, a um espaço, ela era suficiente para anunciar um processo de inovação. E a gente foi entendendo que não é assim que se faz transformação digital, não é assim que a gente assina as inovações pedagógicas na escola, sobretudo. E acaba que, às vezes, a gente se pega um pouco nessa dimensão do fetiche, né? De achar que é aquele espaço ali que vai comunicar alguma coisa. Então, eu tenho conversado muito sobre essa perspectiva das tecnologias que precisam atravessar a escola. Não podem estar num espaço X e que lá, na nossa experiência passada, muitas vezes o professor nem entrava, né, gente? Era muito comum a gente ter acesso a experiências de escolas em que tínhamos ali um profissional específico e que trabalhava com habilidades tão datadas. Ao invés da gente falar, por exemplo, de processos de futuro, de mudança, porque a tecnologia ela é fluida. Se eu gasto meu tempo privilegiando um trabalho que seja voltado para recursos didáticos, em como fazer alguma coisa com uma ferramenta X ou Y, fato é que eu estou fazendo um empenho pedagógico que tem datas de validade, porque mudam-se as ferramentas, mas tem uma coisa que a gente sempre preserva, é a nossa capacidade de lidar com as mudanças. Então, penso que a escola, nessa nossa história, né, que é uma história não tão distante, nós temos conseguido pensar melhor sobre esses processos de integração, entendendo que somente a exposição a uma determinada ferramenta, a um determinado recurso, ela não é o nosso motor principal para essa transformação digital. A gente precisa fazer um pouco mais do que isso, né? Ela é o primeiro passo. Você ter uma ferramenta, você ter um recurso, é o primeiro passo para você democratizar o acesso àquela ferramenta. Mas não é esse o objetivo da escola. Ele passa por aí como uma condição, sobretudo para esse tempo que a gente está vivendo, um tempo de ensino remoto, de estratégias híbridas, que o acesso à tecnologia é muito importante. Mas se a gente não confere sentido, não impregna de intencionalidade pedagógica esse acesso e essas ferramentas digitais, nós não conseguimos, de fato, formar estudantes para a capacidade de transformar esse mundo tão complexo que a gente tem vivido. E é nessa perspectiva que eu penso que a personalização do ensino e da aprendizagem são estratégias cruciais para a educação que a gente deseja para esse mundo. Porque perceba que por meio das tecnologias, nós temos hoje condições, a gente chama isso muito de Learning Analytics, né? Que é essa capacidade de você ter outras métricas para entender como está o desenvolvimento e a aprendizagem na perspectiva de cada estudante, né? E não somente estratégias massivas de um grupo, né, maior de estudantes. Então, eu penso que ao passo que a gente vai transformando as tecnologias, e aqui, gente, perceba que eu não estou falando só do domínio digital. A nossa primeira tecnologia escolar era a oratória e o GIS, que são tecnologias analógicas, sim, mas que por muito tempo cumpriu com o seu propósito de desenvolver a aprendizagem. E com as tecnologias digitais, nós temos hoje novas informações, novos dados para poder pensar nessa aprendizagem e tomar decisões baseando-se neles. Então, da minha perspectiva, eu acho que do legado que a gente constrói a partir das tecnologias digitais, das tecnologias emergentes e dos processos intencionais de transformação digital, eu acredito que você ter dados hoje para poder personalizar a aprendizagem e olhar individualmente para as necessidades de cada estudante é talvez o maior ganho que a gente tem na história da educação e da escola, né, sobretudo. E já desenvolvendo um pouquinho a minha fala nessa perspectiva de transformação digital, gente, eu gosto bastante de falar. Vocês podem aqui também ficarem muito à vontade de fazer. Fique à vontade. Tá? Mas olha só, lá em 2006, tem uma pesquisa de um pesquisador que ele é consultor do MIT, que é o Rubem Prendedura. E eu gosto bastante dos modelos conceituais, dos frameworks, da forma como a gente vai pensando em qualificar a nossa atuação pedagógica. E o Rubem, ele fez uma proposição de um framework lá atrás, em 2006, que ele é muito assim, básico, não no sentido de ser simples, mas de ser algo fundamental para a gente poder pensar, seja na implementação de um novo recurso, seja numa estratégia pedagógica para a sala de aula. E o Rubem, ele fez um framework de transformação digital
que a gente consegue localizar esses processos de forma mais intimista na escola. Então, o que ele faz? Ele estabeleceu 4 patamares, divididos em 2 domínios. Então, no primeiro domínio, a gente pensa nas situações de aprendizagem, nas intencionalidades que, porventura, a gente vai conseguir ter algum tipo de melhoria, ou seja, eu tenho ali algum tipo de aumento, algum tipo de ganho na minha proposta de aprendizagem. Então, essa é um pouquinho da divisão desse primeiro patamar que o Rubem vai trazer para a gente. E o segundo patamar de estratégias mais refinadas, que nós vamos falar de fato de transformação digital. E aí, gente, ele vai estabelecer 4 degraus, né? 2 degraus por patamares aí desse modelo conceitual, que é bem interessante. E que eu vou tentar aqui na minha experiência nos anos iniciais, contextualizar para vocês o que eu considero que seja uma proposta de transformação digital, assim, bem recortada para a sala de aula. Olha só, o primeiro degrau, vamos pensar que transformação digital também é sobre processo. A gente não consegue, por exemplo, hoje, situar como está a escola perante o processo de transformação digital da sociedade. Mas eu consigo situar como está o Colégio Santa Úrsula nesse processo, o Colégio X, Y. São experiências muito únicas. E cada escola, ela tem, além de uma estratégia, um corpo docente, uma equipe pedagógica que também precisa entender que existem ali questões de natureza profissionais, o desenvolvimento da nossa profissionalidade docente, e também questões estruturais das famílias, de como a gente conforma isso tudo entre os muros da escola e para além desses muros. Se é que a gente tem tido muros, né, pessoal? Mas, voltando aqui nesse modelo do Rubem, olha só que interessante. Ele vai falar que o primeiro degrau dessa nossa escala processual de transformação digital é o degrau da substituição, em que essa tecnologia digital, ela só vai substituir uma tecnologia análoga que a gente tinha para fazer a mesma coisa. E eu vou pegar, por exemplo, um trabalho de letramento cartográfico, quando a gente vai apresentar os conceitos de mapas, estruturas de georreferenciamento para os estudantes. Na nossa experiência, a gente sempre fez isso muito bem com mapas. Localizar um continente, identificar as divisões políticas, as divisões territoriais. É uma coisa que a gente consegue cumprir com um mapa impresso, um mapa, seja aquele formato de atlas, né, que a gente tinha aqueles grandes encadernações. Então a gente consegue fazer isso, a gente consegue cumprir esse objetivo de aprendizagem por meio de uma tecnologia análoga. Se eu faço isso, por exemplo, com o Google Maps, a gente consegue fazer a mesma coisa, né? É possível que você faça o mesmo processo, com os mesmos ganhos de aprendizagem, também com o Google Maps. Mas subindo um pouquinho nessa escala de proficiência, né, nessa escala de transformação digital, a gente precisa entender que essas tecnologias, elas podem oferecer outras coisas, que antes a gente não poderia pensar sem elas. E é para esse lugar que a gente aponta, né, para experiências que são qualificadas do ponto de vista pedagógico, que cumprem com propósitos claros de objetivos de aprendizagem, mas que também vão conseguir redefinir a experiência desse estudante ao manusear e utilizar essas ferramentas. Então, por exemplo, lá no segundo degrau dessa escadinha do Rubem, é o degrau do aumento, ainda nesse patamar da melhoria. Então, eu tenho ali, às vezes, vamos pensar naquele processo nosso de dimensionar cálculos de escala. A gente pega a régua, olhamos para a escala do impresso e fazemos ali linhas e vamos aproximando para entender, assim, distância, né, essa perspectiva de área. Hoje, no Google Maps, a gente consegue, inclusive, ter um pin, né, naquele mapa que você traça ali uma linha reta e você consegue saber a distância exata de 2 pontos, e não por aproximação mais, porque é uma tecnologia que tem uma roupagem, inclusive, por satélites, né, por georreferenciamento. Então, perceba, gente, que eu já estou aumentando um pouquinho ali o meu ganho, né, o meu ganho de aprendizagem, o meu ganho mesmo tecnológico em relação àquela experiência do impresso. E aí, assim, complexificando essa experiência, vamos pensar que a gente está agora nesse segundo patamar, nesse segundo domínio, na verdade, do framework do Rubem, que ele vai falar sobre o processo de transformação. Então, nesse domínio da transformação, a gente tem 2 patamares. Um patamar de modificação e um patamar de redefinição. Então, uma modificação de uma experiência como essa, por exemplo, vamos pensar que eu estou trabalhando ali com processos de noção de clima, de tempo, essa diferença que às vezes ela é inferencial. Se eu acesso o Google Earth e eu tenho, digamos assim, um acesso quase que imediato a condições de temperatura, de clima, de tempo,
eu passo a ter, inclusive, uma perspectiva de olhar para outros territórios, não esse que eu estou vivendo nesse momento. É aquela coisa, às vezes, da aula de inglês, né? Que a gente olha para a nossa janela e repete alguma coisa que está no livro dizendo que hoje é um dia que faz sol, mas não está fazendo sol naquele território da criança, né? Então, ao utilizar essas estratégias que são, por exemplo... É dar o significado, né? Exato. Dar o significado e, sobretudo, a gente romper com essas fronteiras que, às vezes, são limitantes da experiência. Sim. É olhar, por exemplo, para um tempo de um outro território, que seja de um outro continente. É fazer conexões com outras pessoas que estão em outros territórios. Então, é você, assim, modificar uma prática que antes era inconcebível sem a tecnologia que você está utilizando. Então não dava para a gente poder fazer isso, por exemplo, sem um software, né, um aparelho tecnológico, um aparato tecnológico digital que pudesse ver ali algumas informações por satélite. E aí chegando então, pessoal, no último patamar do Rubem, que é quando ele vai contar para a gente que assim, quando a gente consegue qualificar estratégias até esse ponto, né, esse quarto degrau, que é o degrau da redefinição de práticas, é quando de fato a gente está tendo ali um ganho de aprendizagem potencializado e experiências que são cada vez mais refinadas dentro da própria experiência. Ou seja, você olhar para a experiência e entender o que mais a gente pode ter além disso. E não somente aceitar que aquela tecnologia ela vai até ali, né? Você justamente olhar para ela e entender novos usos, novos contextos, novas utilidades. E aí, nesse patamar de definição, para a gente poder encerrar aqui esse papo sobre transformação digital nessa perspectiva do Rubem, ele vai falar para a gente que a gente ainda qualifica um pouco mais essas estratégias que foram modificadas. Então, quer, por exemplo, a gente fazer uma... Nós temos aqui uma noção, né? Uma noção de que existem alguns comportamentos temporais e climáticos que variam de região para as regiões. Então, se a gente conecta, por exemplo, um estudante do Sudeste para conversar sobre essas perspectivas de um estudante que está no Cerrado, o que a gente gera a partir disso? Então, são experiências que são refinadas, com ganhos de aprendizagem, e que a gente antes não conseguia concebê-las somente com a experiência do impresso. Primeiro, é muito bom ouvir você falando, Breno, porque a gente percebe, eu acho que Ellen vai concordar comigo, ela está sorrindo ali do outro lado, o encantamento, né? É muito bom a gente falar, enquanto educadora, ouvir um outro educador falando, esse brilho no olhar que a câmera ainda nos deixa permitir. Isso é a transformação digital quando a gente faz com amor, mas sem ser piegas, tá, Breno? A gente consegue transmitir isso passa da câmera, né? E aí eu digo, essa transformação, a pandemia nos trouxe essa mudança, essa ebulição, e a gente, enquanto professor, como eu falei um pouquinho ainda agora, a gente teve que se reinventar, né? A gente realmente foi correndo atrás dessas inovações que muitas vezes não eram nem tão novas, né? Você fala de um laboratório que estava lá no muro lá do colégio, né, que tinha esse laboratório e muitas vezes não era nem utilizado, mas os profissionais de educação, de fato, hoje mais do que nunca, eles estão passando por uma transformação. E a gente sabe, enquanto educador, que as transformações na área da educação não acontecem de maneira rápida, né? Elas acontecem de maneira muito pausada, às vezes elas demoram a acontecer, então essa transformação, quando acontece, já não é mais tão transformadora. Você acredita que no momento hoje, né, nesse momento que a gente está vivenciando, a educação deu esse estalo, esse start efetivo para essa transformação digital, mas para essa transformação digital significativa mesmo, Breno, como você apontou? Eu acredito, Ana, que cada escola e cada instituição educacional está trilhando um caminho. Na minha experiência de interlocução com escolas, com colegas educadores dos diferentes segmentos, eu percebo que existem escolas e instituições educacionais com uma preocupação muito refinada do sentido dessa tecnologia e da superação dessa crença de que a tecnologia digital é algo vazio de afeto, né? É algo, às vezes, ali que não tem, às vezes,
certo calor humano, né? Usando aqui uma expressão do nosso dia a dia. E eu percebo que esse start, ele já foi muito considerável ao passo que a gente colocou todas as escolas numa situação de exposição perante as tecnologias digitais. Mas só isso não é suficiente. Muito mais do que se expor uma nova tecnologia para um determinado grupo, a gente precisa conferir um sentido mais pedagógico a essas tecnologias. Então eu penso que assim, ainda falta um pouquinho para a gente poder qualificar ainda mais as nossas experiências. E educação, assim, a gente já está na escola há alguns bons anos, a gente sabe que a gente planta para colher no futuro. Sim. Vamos pensar, por exemplo, nos nossos processos de transformação curricular, né? A forma como a gente teve várias transformações e a nossa última de implantação da Base Nacional Curricular Comum, da BNCC, que é uma transformação consistente, robusta e que nos desloca também. Acho que esse nosso papo aqui está sendo menos de digital e mais sobre transformação, né, gente? Porque a gente percebe na nossa história que há realmente esse pêndulo. Muitas vezes a gente tem um processo muito robusto que vai mexer ali com todas as nossas estruturas, mas que porventura ele demora um certo tempo para se acomodar, porque há realidades muito diferentes. Então eu penso assim, para ser um pouco mais objetivo na resposta, de que estamos em momentos muito diferentes e que eu fico muito feliz de saber que existem escolas como vocês, né? Eu acho que a Quarta Compartilhada, ela já é um case, já é uma experiência de você abraçar essa comunidade em rede e colocar estudantes, professores e toda a comunidade escolar, de modo geral, para dialogar sobre pontos que atravessam a escola de vocês. Então eu penso que estratégias refinadas como essas, quando eu vejo coisas nesse sentido, me traz um sentimento de muita colaboração e de projetos que estão sendo fundados nessa perspectiva de qualidade, sobretudo pedagógica. Mas ainda há, assim, muitas experiências que precisam ser qualificadas. Ainda há uma tentativa de imprimir, por exemplo, no digital, o que era a experiência do nosso mundo físico, né? Daquele mundo que a gente tinha algumas paredes para cercar a gente, um sinal que tocava para poder determinar qual é o horário de uma aula, o horário de uma outra aula. Então eu penso que a gente tem de tudo, gente. Esse espectro ele está muito granulado hoje. Existem estratégias muito refinadas e que deixam a gente, assim, sobretudo feliz, né, por saber que a gente está avançando, mas temos muito ainda o que fazer. Ainda há uma grande caminhada para ser feita. Afinal, assim, se nós somos uma escola que planta coisas para colher no futuro, a gente precisa transformar esse lugar numa plataforma de se prototipar futuros. E é um pouco que a gente fala também aqui na perspectiva da cultura maker, né? O que é isso, né? O que é um maker de fato? Aprendizagem criativa. São tantos conceitos, às vezes, que a gente se pega conversando sobre, palavras, às vezes, que são importadas, né, de um outro domínio, né, linguístico. Então, também acho que é um processo também, gente, de uma espécie de erosão semântica, né? A gente dá um nome para uma coisa e todo mundo dá o mesmo nome para essa coisa, mas quando a gente vai olhar nas práticas, são práticas muito diferentes. E umas menos qualificadas e outras mais qualificadas, né? E aí, Ellen, provoca o Breno sobre a cultura maker. Exatamente, estava aqui só esperando a vez. Porque a gente percebe que essas tecnologias digitais, ela permite o uso de plataformas adaptativas para trabalhar com alunos de diferentes níveis de conhecimento também, né? Com o apoio das soluções tecnológicas, fica menos complexo fazer uma personalização, como foi dito antes, do ensino para o melhor aprendizado de cada aluno. E enquanto professora, integrar recursos, buscar a melhor metodologia para o perfil de cada turma, envolver os alunos para descobrir e aprender, também me traz o desafio de ressignificar outros espaços da escola, colocando os alunos como protagonistas e levando-os a visualizar conceitos que até então pareciam abstratos. Então, Breno, na competência da transformação digital, temos os impactos nos modos de fazer a aula, de promover e provocar a aprendizagem no aluno. A cultura maker, o faça você mesmo, dentro dessa ideia, fala pra gente como é que a cultura maker pode ser a grande promotora da inovação pedagógica na sala de aula.
Perfeito. A gente falou aqui um pouquinho sobre o processo de transformação e a gente basicamente temos dois conceitos fundantes para discutir inovação. Tem aquela inovação que ela é incremental, ou seja, ela está melhorando alguma coisa, e tem aquela inovação que ela é disruptiva, que ela redefine de fato uma experiência anterior e instala uma nova experiência. E eu sempre gosto de brincar, Ellen, que o aluno ele é nosso protagonista, ele precisa ser o nosso protagonista. Mas para a gente poder conseguir pegar na mão desse estudante e garantir esse espaço, como professores a gente precisa também ocupar esse espaço. E também ter aqui um processo muito íntimo com essas metodologias que a gente não experimentou no nosso processo formativo. Isso. Quando você estava lá no seu curso de licenciatura, alguém te contou sobre cultura make? Não contou possivelmente, né? Mas falou de John Dewey, que já trazia ali aquela questão do construcionismo há algum tempo. O nosso primeiro tratado o tratado da didática magna do Comênios, de 1600, né, gente? Que ele trazia uma perspectiva de ensinar tudo para todos. Então, o convite que eu faço antes de falar sobre cultura maker é da gente entender se a gente está nesse mesmo domínio que esse estudante, se a gente está frequentando esse mesmo território que o estudante, se a gente está vivendo essa experiência imbuída de sentido e com o mesmo protagonismo que a gente quer para ele. Então, é nessa perspectiva que eu gostaria de provocá-los também, de pensar numa inovação pedagógica, de pensar numa forma da gente garantir que esse estudante ele cumpra ali com tudo que lhe é solicitado, tudo que a gente espera no currículo formal, mas que ele também participe de forma mais significativa desse nosso mundo, que é um mundo complexo. Acabamos de viver um desafio super complexo e vários outros desafios que só a pandemia pode experienciar. Quanto tempo que a gente demorou para poder problematizar a pandemia nas nossas estratégias pedagógicas? Quanto tempo que a gente demorou para poder falar assim, vamos trazer aqui o meu conhecimento estruturado do meu currículo, os objetos de conhecimento que eu tinha já consolidado até aqui, vamos ver como que a gente pode pensar em estratégias para resolver esses pequenos problemas que derivam de uma situação pandêmica. Então eu gosto sempre de brincar, assim, que parece que a pandemia tinha... Sabe aquelas caixinhas que a gente pôs divisórias? Que as mulheres às vezes guardam brincos? É como se a gente tivesse pegado essas caixinhas divisórias, cheias de brincos, aberto e jogado num grande balaio, né, numa grande bacia. E tudo se misturou ali. E ao se misturar, que esses problemas complexos se apresentam. E esses problemas complexos precisam ser abordados também de formas complexas. E às vezes a gente, é claro, né, pessoal, nós precisamos garantir ali aquele conhecimento que ele é compartimentalizado mesmo, são saberes específicos da matemática, Sim. da área de linguagens, e tudo bem. Mas nós precisamos também entender que existem problemas complexos que não se resolvem somente com uma área do conhecimento. E essa fusão dessas áreas do conhecimento que eu acredito que seja o principal aporte dessa inovação pedagógica. Porque a gente coloca à prova os saberes que a gente conseguiu construir, consolidar e mobiliza isso para resolver problemas no mundo complexo, no mundo real. E aí a gente vai concordar, eu acredito, que a gente sai também de uma perspectiva de uma escola feita para a escola. Por que eu fico brincando de uma escola feita para a escola? Que é aquela escola que vai treinar, sim, pro Exame Nacional do Ensino Médio, porque isso é importante para o projeto de vida do estudante, mas às vezes ela só vai até ali. Às vezes ela não consegue garantir isso, mais um pouco de protagonismo desse estudante para o mundo. Sim. Então eu penso que essa cultura maker que eu estou contando para vocês, que muito antes de ser uma estratégia pedagógica, é uma forma de participar do mundo, de transformar lixo em recurso para prototipagem, de olhar para aquelas necessidades que são necessidades, às vezes, de problemas de cunho social e encontrar estratégias para resolvê-las, que acontece junto com a sala de aula e com tudo que a gente tem para poder conciliar nessa agenda. Então eu penso que é por aí, sabe? O nosso caminho de garantir uma inovação pedagógica consistente, ancorada no mundo real, no mundo complexo, esse mundo fluido que tanto nos angustia em alguma medida, né? Não é também, assim, de forma alguma confortável participar desse mundo complexo. Mas é necessário. É necessário que a gente também tenha essas habilidades socioemocionais, e aqui eu vou colocar já nessa caixinha do socioemocional, de lidar com o futuro incerto,
de entender que a nossa fragilidade de respostas é talvez a nossa maior arma. Então são pontos aqui, na minha prática, eu tenho tentado muito inovar do ponto de vista pedagógico, conectando esse estudante com esse mundo e ajudando meus pares professores a também entenderem que é o mundo deles. Embora a gente não tenha experiência lá na nossa formação, porque de fato isso é algo novo com essa roupagem, isso é pra gente também. E a partir do momento que eu estou junto com meus estudantes, convivendo nessa sociedade complexa, pensando em problemas complexos, que eu vou conseguir de fato assim, trazer algo de diferente, que a gente sempre quis, né, pessoal? Essa nossa conversa, eu acho que é uma conversa que já existe há algum tempo. Mas todas as estratégias que a gente encontrou até então, elas não me parecem ser tão efetivas do ponto de vista assim, do que a cultura maker, do que a aprendizagem criativa pode conectar com possibilidades. Você falou muita coisa aí, Breno, e eu estava aqui anotando, né? De vez em quando eu olho aqui para o lado, porque eu estou anotando como boa professora, é um papelzinho do lado e uma canetinha, né? Você falou muita coisa e algumas coisas, assim, me chamaram bastante a atenção. Você fala da nossa formação enquanto professor, né? De fato, né? Eu que tenho mais de 20 anos de formada, muita coisa não me foi dita na formação. Que bom por um lado e que ruim por outro. Que bom porque eu tive realmente que aprender botando a mão na massa, né? Nem era cultura maker, não existia nem esse nome, né, na minha prática, mas eu tive que colocar a mão na massa para aprender muita coisa. E a gente também não foi ensinado a ter o aluno protagonista. A gente não aprendeu a isso, né? O aluno, a gente teve que, ao longo do processo, enquanto professor, perceber essa importância, né? Eu ser um professor, não um professor palestrante, né? Um professor que vai dar o caminho ali, mostrar ali e deixar que o meu aluno vá, que o meu aluno percorra o caminho, que ele coloque a mão na massa e que ele realmente seja protagonista. Eu vou estar ali ao lado dele, né? Eu vou estar ali conduzindo esse momento com ele. Você falou também, né, da questão do reciclado, dessa importância. A Ellen, quando você falou, abriu o sorriso, porque a gente tem um projeto que está em andamento, né, ainda não foi divulgado para a grande comunidade, mas é um projeto dos anos finais, que vai trabalhar casa, para a gente para a gente saber não perder o alimento nosso de dentro de casa, né? Começando dentro de casa, essa cultura nossa, né? Do não desperdício, essa cultura de aprender a reciclar, de ter esse cuidado. E aí você também falou de trazer essa importância, essa vivência, de ter essa diversidade de saberes para os nossos alunos. Aqui no colégio, a gente realmente tem esse cuidado. Você me escuta, Breno? Um leve delay, mas eu acho que agora eu estou conseguindo te ouvir. Pronto, eu tava falando aqui que a gente está, né, com um projeto, finalizando um projeto para ser lançado para a comunidade dos 7º, 8º e 9º anos, que a gente vai trabalhar o consumo consciente dentro de casa, porque eu acho que a gente também precisa começar dentro de casa, né? Então, não desperdiçar o alimento, o voluntariado, que é algo também que a gente vai trabalhar com os nossos alunos. A gente já faz isso, mas com a pandemia ano passado, de fato, tudo ficou suspenso. E como a gente faz isso esse ano? Os nossos alunos, né, frequentavam asilos aqui, que a gente não está podendo ir para o asilo. Mas como é que a gente vai fazer isso? Então, trazer realmente, dar significado aquilo que a gente está ensinando dentro de sala de aula, né? Trazendo esse protagonismo para o nosso aluno, porque é algo que aqui no colégio a gente tem um
um cuidado, tem um olhar atento. Você falou do socioemocional, é algo também que nos preocupa, é algo que a gente precisa, de fato, estar atento, como ser humano mesmo, né? Trazer essa valorização da diversidade dos saberes, né? Trazer o jovem essa vivência, né? Você falou se as escolas ainda têm muros, não têm muros. Eu acho que existem muros, muitas vezes os muros não são visíveis, mas eles existem, né? E a gente precisa também trazer para esses jovens maneiras de quebrarem esses muros, né? E a gente romper esses muros, essas barreiras. Porque nós estamos lidando com uma geração de inovadores, né? Eles são, acho que pela época que nasceram, já está no DNA deles, isso faz parte deles, né? A gente traz uma problematização, muitas vezes, algo que como professor eu nem pensei em como resolver aquilo ali, ele já vem com aquela resolução, e isso é muito bacana, né? Então, eu vejo muito a cultura maker, né? Essa maneira de trazer um problema, o aluno colocando a mão na massa, torna a aprendizagem mais lúdica, mais prazerosa, aproxima o aluno, parece que é algo de fato mais prazeroso, né? E como é que a gente pode, Breno, mobilizar prática pedagógica com a cultura maker? Isso anda junto, isso caminha, isso é separado. Eu agora faço a cultura maker, eu agora vou para o pedagógico. O aluno ganha com isso, o aluno ganha, como você falou, das suas caixinhas aí. São caixinhas separadas, isso está numa caixinha só, a gente mistura ali nesse balaio que você falou, a gente mistura e o aluno ganha quando tiver tudo misturado. Como é isso? Breno, me explica, na sua vivência. Ana, eu gosto muito de recorrer a um estudo muito significante e significativo para a gente entender como que o engajamento ele é uma das principais potências para a gente que está aqui lidando com a aprendizagem. E tem a ciência do comportamento, na década de 90, mais ou menos, eles foram investigar o porquê que experiências gamificadas, por que o estudante, numa situação de gamificação, por exemplo, ele se mantinha com um fluxo de atenção muito elevado em relação a outras atividades. E aí deu-se origem ao que a gente chama de teoria dos fluidos, né? Teoria da fruição, cada hora aparece um nome na literatura. Mas é basicamente flow. E o que é o flow? É aquele momento que a gente se pega assim, esquecendo do espaço-tempo, esquecendo de comer. Sabe aquela experiência dos estudantes que estão, às vezes, no videogame, que esquecem de tudo que dá? Parece que ele se blinda de um desafio que ele precisa percorrer para atingir, e ele fica tão concentrado naquilo e perseguindo tanto esse objetivo, e o fruto disso é uma aprendizagem, né? Ele ganha alguma coisa nessa jornada. E eu penso que esse nosso papo, né, sobre a cultura maker, ela está presente num lugar específico, ela está presente em tudo. O nosso desafio é que ela esteja presente em tudo. O nosso desafio é um desafio não de estratégias makers, mas de cultura maker. E se é cultura, a gente não consegue guardar, aprisionar, né, segurar pelas mãos. Ela tem que estar assim, em todos os nossos processos, ela tem que transpirar, né? É esse que é o nosso objetivo. Então eu diria que o nosso desafio é realmente deslocar a cultura maker para esse lugar que é um lugar diferente do laboratório. Nas ciências duras, né, o nosso experimento de laboratório ele é um experimento no universo discreto. Ele tem um roteiro, ele tem resultados esperados. E é isso que se espera de uma experiência laboratorial, que a gente consiga replicar um determinado fenômeno. Na cultura maker é um pouco diferente. A gente precisa pensar que existem objetivos, tal qual no videogame, né? Objetivos que vão depender de habilidades e de uma espécie de gradação desse objetivo. E eu comecei a falar um pouquinho do flow porque ele oferece pra gente uma pista bem bacana nessa perspectiva da ludicidade, que também não é nada muito novo pra gente, né? Vygotsky já falava dessa relação da aprendizagem lá atrás. Então acho que é algo que a gente precisa, inclusive, voltar na nossa essência e entender o valor da ludicidade para os nossos processos.
Aí existem outras perspectivas, mas a que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje, ainda sobre o Flow, é que eu penso que as estratégias que estão ancoradas nessa cultura maker que a gente está chamando aqui, isso aparece com outros nomes, tá, pessoal? Isso aparece como laboratórios, experiências voltadas para culinária, hortas coletivas. O projeto de consumo consciente de vocês é uma experiência como essa, né? Perceba que você tem um objetivo ali que aponta para um desafio complexo e você tenta dar vazão a esse objetivo por meio de habilidades estruturadas, que não somente da matemática financeira, porque parece às vezes que a gente fala de finança, o que a escola ensina é juros compostos, juros simples e não, né? A gente ensina, na verdade, essa perspectiva ecológica de olhar para a gente, olhar para os que estão à nossa volta. E eu penso que as experiências ancoradas nessa perspectiva maker, elas oferecem para a gente o que a gente privilegia nessa teoria do flow, que é você equalizar o desafio, o tamanho do desafio, para a minha proficiência de habilidades. E aí vamos pensar numa situação de sala de aula que todo mundo aqui já viveu, né? Domingo à noite, aquele barulhinho de Fantástico ao fundo, a gente sentado na sala, planejando a nossa aula. Para que a gente planejava no passado essa aula? A gente nunca planejava uma experiência para um aluno que estava muito avançado em relação ao domínio cognitivo daquele conteúdo. Também não pensávamos ali numa experiência muito voltada para aquele estudante que estava com uma série de dificuldades. A gente sempre ia ali para a média, né? Para aquele estudante que era mediano. E tem uma teoria do meio da média que eu acho maravilhoso, que é uma teoria que veio lá da aviação, que o cockpit, que é aquele aparato todo, né, para se pilotar uma aeronave, ele era feito baseado numa média, em médias corporais de pilotos. E no fim das contas, essa média não tinha uma moda ali, né, ela não se repetia para ninguém. E aí, na prática, pessoal, eu penso que estratégias aí eu vou conectar uma coisa com a outra agora também. A gente falava um pouco sobre personalização do ensino da aprendizagem. Estamos falando aqui de estratégias que são ancoradas na cultura flow, na cultura maker. E o flow, eu acho que ele oferece pra gente um pouco dessa pista, que a gente, equalizando a habilidade desse estudante com o tamanho do desafio, a gente mantém ele engajado a perseguir esse objetivo e a cumprir ali com que são as expectativas de aprendizagem. E às vezes, se eu tenho um desafio muito grande para pouca habilidade, a gente frustra o estudante, porque ele acha que ele não tem ali o suficiente para cumprir aquele desafio. Como também, se eu tenho muita habilidade para um desafio que me parece um pouco menor daquilo que eu posso oferecer em termos de habilidade, eu vou gerar uma situação, às vezes, de uma certa apatia, né? um estado de animosidade perante aquele desafio. Então, eu acredito que, pensando nessa mobilização de práticas pedagógicas, pensando nessa integração da cultura maker com os nossos processos de ensino e aprendizagem, que isso é indissociável e que essa estratégia do flow, de engajar o estudante em um percurso, a perseguir um objetivo e conseguir ali, né, de forma muito quase que pessoal e personalizada, ter os seus próprios frutos, colher os seus próprios resultados, é talvez um insight disso. Acho que esse ganho para o estudante é sempre nessa perspectiva de se lembrar disso como uma experiência que é memorável, algo que é significativo que ele carrega independente do ano letivo terminar. Então, acho que é por aí que a gente ganha, sabe? É verdade. E o nosso interesse é realmente esse, né? É o ganho do aluno, né? É ter significado essa aprendizagem, o aluno se sentir pertencente, né, àquele momento, né? O sentido de pertencimento faz toda a diferença, né? Quando o aluno se percebe fazendo parte de algo, né, daquele projeto. Esse projeto que nós estamos trabalhando surgiu de uma ideia de uma aula de inglês, né? Então, assim, aí todos, 7º, 8º e 9º ano, todos compraram a ideia, né? Então, assim, não é uma ideia de um componente curricular, é uma ideia geral, porque a gente acredita que vai fazer a diferença para a vida dos alunos, né? Então, assim, é um aprendizado que vai fazer a diferença. A BNCC, a gente tem como competência 5, traz, né, a cultura digital como pilar. A gente precisa trabalhar, utilizar a tecnologia digital, a informação,
essa comunicação de maneira muito crítica, muito reflexiva, muito ética, algo que a gente já fazia, né, na escola, de maneira muito séria, e a gente traz isso também para a cultura digital, né? A gente precisa inovar no espaço escolar de maneira muito reflexiva, prestando atenção aos impactos que essa cultura traz para dentro do colégio. E como é que você analisa, Breno, a necessidade de internalizar nas práticas diárias um trabalho que forme para essa cultura digital? Bom, acho que o primeiro passo, acho que a primeira coisa que a gente poderia talvez abordar nessa perspectiva é entender que está todo mundo aprendendo. Acho que somos eternos aprendizes em relação aos processos de transformação cultural. E se a gente conseguisse, assim, estabelecer uma régua de proficiência digital, nós vamos entender que nós, os pais dos nossos estudantes, estamos mais próximos nessa localização dessa régua. E que os nossos estudantes estão, talvez, num lugar um pouco mais distante que a gente, né? Nessa perspectiva, então, pessoal, eu acho que o primeiro passo é aceitar que estamos todos nesse processo de aprendizagem. Não ter uma expectativa de dar respostas prontas para um desafio que não está pronto. A cultura digital, na perspectiva da BNCC, ela é encarada como uma linguagem. E a nossa linguagem ela é viva. O meu sotaque aqui de Belo Horizonte é diferente do sotaque de vocês. E se a gente for para outra região, a gente vai ter outra variação linguística e outras variedades linguísticas. Tem uma discussão que vai dividir professores e estudantes entre uma espécie de nativos digitais, que são os estudantes, e os professores que são falantes, né? Pessoas que, embora sejam fluentes ali digitalmente, têm uma linguagem impregnada de sotaques, o que eu não acho que seja o menor problema, viu, gente? Não é mesmo. Eu acho que essa discussão de dividir a gente entre nativos e fluentes, ela acaba nos afastando um pouco mais do nosso objetivo comum, que é todo mundo se comunicar nessa linguagem que é a tecnologia. Então eu penso, assim, nessa perspectiva, que a gente precisa dar um primeiro passo e diagnosticar que a cultura digital, ela está além da sala de aula, ela é uma competência geral da BNCC, então ela não tem ali uma recursividade em relação a um determinado conteúdo. É claro que o pensamento computacional, entender algoritmos formais, de como a gente pode resolver problemas por meio de algoritmos, são elementos que vão contribuir para que a gente seja ainda mais fluente do ponto de vista digital. Mas eu penso que a gente precisa dar um passo muito importante, que é diagnosticar o quão fluentes somos dentro dessa cultura digital. E aí tem uma experiência aqui no Brasil, do CIEB, que é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, não sei se vocês conhecem, é um órgão bem interessante, uma iniciativa que nasceu para pensar em projetos de inovação, e eles têm lá um framework, que é um framework de autoavaliação de conhecimentos e competências que apontam para a cultura digital. E é um framework super bacana, gente. São basicamente perguntas fechadas, que você faz esse instrumento com perguntas fechadas. É um instrumento que foi validado por mais de 80 mil professores a nível Brasil, né? Então é um instrumento que está bem, eu diria assim, bem maduro para que a gente consiga utilizá-lo de forma segura. E ele vai tentar avaliar dentro de 3 domínios o que é essa tal cultura digital. Porque às vezes a gente coloca cultura digital, a gente pensa, é as novas tecnologias da informação e comunicação, que a gente falava. Mas a gente fala assim, novas tecnologias, quais são elas, né? É as tecnologias da informação e comunicação. Não. Aí as tecnologias emergentes, porque não dá para falar nem de novas e nem de tecnologia somente para informação e comunicação. Então a gente vai, assim, às vezes assumindo alguns sinônimos para a cultura digital, mas eu gosto dessa ideia do CIEB de tentar recortar um pouco disso. Vocês trouxeram muito bem de como que isso se comporta lá na BNCC, nessa perspectiva, que é uma perspectiva de acessar, de produzir, né? É algo muito voltado para essa nossa capacidade de lidar com esse território digital, sobretudo. De entender que esse espaço, que esse território digital, desde o nosso marco civil da internet, também é um território agora de direitos e deveres. Então existe, gente, toda uma perspectiva para além de uma coisa só,
Então, cultura digital nada mais é do que os domínios discursivos dessa linguagem que é o digital hoje. E aí, voltando aqui para esse nosso framework, que eu acho que é um excelente primeiro passo para a gente poder entender o quão fluentes estamos, o quão proficientes estamos em cultura digital, que esse instrumento, depois eu vou colocar as referências para vocês no linkzinho que o pessoal vai compartilhar aí com vocês. Mas existem 3 competências, basicamente, aí pensando no professor, né? Competências pedagógicas, a cidadania digital como uma competência e o desenvolvimento profissional. E aí, dentro de cada uma dessas competências, de cada uma dessas áreas, nós vamos ter competências para cada uma dessas áreas. Então, do ponto de vista pedagógico, né, quais são as práticas pedagógicas impregnadas de sentido digital que a gente consegue implementar na nossa sala de aula? A gente consegue já ter elementos para pensar numa avaliação que vai além do instrumento para conferir um acerto ou um erro a um determinado item? Será que a gente já entende um pouco de personalização? Porque se a tecnologia ela consegue nos ajudar nessa escala, né, na escala de experiências, eu não preciso colocar todo mundo numa mesma experiência que tem um mesmo recorte ali de objetivos. E essa capacidade também do professor de ser um curador, né? Um curador de coisas que já estão feitas. Acho que a tecnologia, a gente já dá muita possibilidade para a gente nessa perspectiva da curadoria e criação. Eu não preciso criar tudo, eu posso referenciar e dar autoria para outras pessoas que fizeram coisas incríveis, que são replicáveis no meu contexto. E nessa perspectiva de inovação aberta, às vezes eu posso pegar essas coisas e até recontextualizar, construir a partir disso. Então, na dimensão pedagógica, é o que se espera desse professor nessa perspectiva da cultura digital. Dentro da cidadania digital, o que se espera de professores, familiares e estudantes? Que a gente consiga fazer um uso responsável desse território, que a gente consiga fazer um uso, sobretudo, seguro. Nós estamos discutindo muito a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, porque a gente descobriu agora, né, que os nossos dados, eles são uma moeda de troca, é como se fosse um novo petróleo. Então, dados são coisas tão valiosas e que a gente consegue, inclusive, colocá-los numa perspectiva de ativos digitais, porque eles são convertidos em dinheiro. Não é incomum, gente, na Dark Web, que é na Deep Net, né, que é essa nossa camada não segura da internet, existe um certo tráfico de dados. Você vender informações pessoais e converter isso em dinheiro. Então, perceba que há também aqui um exercício de proteção à sua individualidade, à sua segurança financeira. Então, esse uso crítico, seguro, uso responsável também são perspectivas da cidadania digital que vai compor essa ideia de cultura digital. E, sobretudo, o uso inclusivo, que, embora a gente esteja aqui no digital, essa tecnologia também ela precisa ser acessível. Sim. Né? Então, também tem essa perspectiva da gente pensar aí na acessibilidade. E aí, pensando agora na terceira competência que cabe dentro da cultura digital, nós temos ali, da terceira área de competências que cabe nessa cultura digital, nós vamos ter o desenvolvimento profissional. E eu queria muito colocar, reparar uma fala minha, porque eu contei para vocês a nossa experiência docente como se a gente tivesse parado lá na graduação. Não é assim não, né, gente? Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que ele fala que amor é bicho instruído, né? E eu sempre falei que professor é bicho instruído. É bicho que sai da faculdade, mas não para de aprender. A gente aprende em serviço, a gente aprende em formações, em estratégias de formação continuada. Então, gente, a cultura digital também se conecta nessa perspectiva do desenvolvimento profissional. Tem um outro termo em inglês que a gente tem visto por aí, que é o lifelong learning, né? Que é essa capacidade da gente eternamente aprender. Que a gente já pratica isso desde que a gente assumiu a formação continuada como uma condição para a gente continuar exercendo a docência. E aí nós temos essa dimensão também de competências dessa área. Então, por exemplo, o autodesenvolvimento, a questão da autoavaliação, do compartilhamento de ideias e de práticas e dessa perspectiva de comunicação. O professor ele não pode ser uma pessoa desse século, gente, nesse tempo que a gente está, igual uma esponja, né, que absorve ali referências e as replica somente numa sala de aula, numa turma que ele leciona. Nós estamos em rede. E a rede, em muitos momentos, foi a resposta para a complexidade da pandemia.
Mas antes de falar um pouquinho dessa noção de rede, eu queria muito fazer essa entrega aqui para vocês. Esse instrumento lá do CIEB, que eu super recomendo que vocês utilizem para se autodiagnosticarem aonde que eu estou nessa escala de proficiência. Ele vai estabelecer para a gente 5 níveis de apropriação, ou seja, 5 patamares também. Hoje eu tô cheio de receita de bolo, né, gente? Cheio de desenhos aqui. Mas nessa perspectiva... de pão de queijo. Receita de pão de queijo. Nessa perspectiva da autoavaliação, a gente vai ter ali 5 graus, né? 5 momentos de apropriação dessa cultura digital. Um momento de exposição, que é aquele que às vezes eu tenho ali a tecnologia, mas não uso isso na minha sala de aula. Às vezes eu até nego ela, falo assim, não, bom mesmo, que é meu cuspigis, como a gente fica brincando, né, às vezes. Nós temos aqui um segundo patamar, que é o patamar de familiarização, que ele vai entendendo que essa experiência pessoal de uso, que o WhatsApp que ele usa, que o Gmail que ele utiliza, também podem ser ferramentas para a sala de aula e para ele poder exercer a sua profissão docente. Afinal, gente, o mundo do trabalho também já está ali, né, sendo transformado em alguma medida. Então a gente vai ter ali mais 3 patamares de adaptação, de integração, de transformação, que é onde esse professor pode chegar dentro dessa nossa escala de apropriação das nossas tecnologias. E aí, para fechar um pouquinho essa nossa perspectiva que eu contei para vocês das redes, é que vocês vão se lembrar lá atrás, pessoal, em março, para sermos mais exatos, que é quando a gente começou com essas estratégias remotas, um movimento bonito de professor com professor, criando estratégias personalizadas em duplas, em trios, criando grupos, ou seja, criando uma rede mesmo de apoio para essas práticas. As famílias também entraram nessa perspectiva. Então nós tivemos uma série, gente, de experiências que foram experiências bastante exitosas, de distribuir recursos. E aqui o recurso que eu estou contando para você não é nenhum recurso tecnológico, mas é de uma prática bacana que a gente fez e que tem um sentido pedagógico. O compartilhar de práticas, eu acho que isso é a nossa grande rede de sustentação aqui para essa nossa condição de cultura digital. E quando eu falo de condição, é porque é uma condição, não é um objetivo, não é um fim, ela é um contínuo, né? É algo que faz parte aí da nossa vida agora. Muito, muito, muito bacana, Breno. Você fala de receita, mas realmente eu ficaria com você aqui horas ouvindo e tenho certeza que as pessoas que estão aqui no chat com a gente, as pessoas que estão em casa ouvindo, também ficariam. Quem sabe a gente consegue um outro momento com você. Eu sei que a sua agenda realmente é bem complicada, então assim, que bacana que você até nos deu mais tempo, né? Agora falando do que a gente tinha a princípio tentado conseguir com você. Vou para as minhas considerações finais e aí eu vou me despedir de vocês, né? Faço minha finalização e você também, a Ellen também. Mas de tudo que foi dito aqui, fica muito claro para mim que a escola, de fato, é um ambiente favorável para a experimentação, para o autoconhecimento, para a ação, para a transformação. Para uma transformação digital que não acontece sem uma transformação humana. Né? O humano é o que a gente tem de mais rico, o humano é o que a gente tem de mais precioso, e eu fico muito tranquila em dizer que isso a gente cuida com muito carinho aqui no Santa Úrsula. Trazer essas inovações transformadoras, né? E acima de tudo humanas, isso a gente já faz. Foi muito bom ter você aqui. Já fica o convite, Breno. Vindo a Maceió, nos visite, será muito bem-vindo. Foi um prazer, realmente. Me sinto muito feliz, como pedagoga que sou, como professora que sou, conversar com um pedagogo, um professor, alguém da área de educação que traz, assim, além do brilho nos olhos, tanto conhecimento e de uma maneira tão simples de falar, sem pedagogia, sem termos difíceis. Todo mundo que está ouvindo, tenho certeza que entendeu o recado que a gente quis passar. Então, muito obrigada em nome de todos que fazem o Santa Úrsula. Foi muito bom ter você conosco. Ellen, os teus momentos finais para a gente deixar a fala final para o Breno. Se você quiser e puder deixar uma mensagem para todos que estão nos ouvindo, Breno, eu agradeceria imensamente.
Então, Bom, só agradecer. Desculpa. Vou deixar a Ellen. Isso, você termina. Eu vou agradecer a participação, a sua contribuição aqui, trazer, como a Ana falou, de forma tão simples e de forma que todo mundo entende o quanto aproxima todo mundo, aproxima pais, aproxima professores, aproxima escola, apesar de toda essa realidade que a gente tem vivido agora, e nos dando mais esperança de mudança de todo esse cenário. E muito, muito bom. Foi muito bom essa conversa aqui hoje com você. Gente, eu achei uma delícia, assim, como mineiro que sou, eu acho que é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Então, que bom encontrar professores, pares, colegas de profissão também tão iluminados como vocês. Bom conhecer os projetos do Colégio Santa Úrsula, acho que vocês estão realmente avançando na qualificação de propostas. Este canal aberto aqui já é uma evidência disso. E o convite que eu gostaria de fazer para todos que estão aqui nos assistindo até agora, de fato, acho que extrapolou um pouco o tempo, né? Mas é que façamos da escola essa plataforma para prototipar futuros possíveis, futuros mais imaginativos, eu diria. Acho que essa que é essa palavra, assim. Então é esse meu convite para vocês. Façamos da escola uma plataforma para poder prototipar futuros possíveis, imaginativos e que sejam ainda mais promissores do que a nossa condição atual, né? E certamente vou ir quando eu estiver em Alagoas, gente. Um super beijo para vocês, para quem está nos assistindo e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada. Se cuidem. Todo mundo que está em casa se cuida. Usa máscara. Um beijo grande para todos. Até a próxima quarta compartilhada.